fora. Eu me propus a conversar um pouco com vocês, e aí vocês podem ficar à vontade para colocar questões, comentários, apontamentos, discordâncias aqui no chat, que eu vou acompanhando, sobre a forma que Leon Denis usa para definir uma ideia de dever. Se nós fôssemos fazer uma alegoria bem tosca, mas ainda assim efetiva, nós poderíamos dizer que, no processo de organização e sistematização do pensamento espírita, Allan Kardec foi aquele que deitou as fundações, levantou a construção bruta. Em muito pouco tempo, num momento histórico de transição de pensamentos, né? Kardec está bem no limite de quando surge um novo paradigma da ciência, de quando está surgindo as disciplinas em torno da psicologia, enfim, ele está ali num limite de mundos, por assim dizer. Mas depois de Kardec fazer isso, Leon Denis é quem oferece alguns acabamentos para essa construção chamada espiritismo. E ele faz isso de maneira muito sofisticada. Embora fosse Denis um autodidata, sem formação superior, sem nenhum tipo de estudo formal, além dos anos básicos da educação convencional, Denis era um intelectual tremendo. E ele vai, ao longo de toda a sua vida, produzir textos, conferências, artigos, livros, nos quais ele debate com intelectuais da sua época. Portanto, ele leva o espiritismo para os ciclos do pensamento contemporâneo da Europa, de finais do século XIX e inícios do século XX. Denis vai escrever até bem perto do seu desencarne, desencarna, se eu não me engano, em 1920 e pouquinhos, no início do século XX, ele vai escrever a 1917 ou 27, eu não estou muito certo, mas ele vai escrever até então. E um dos livros que Denis escreve é especialmente interessante para nós. Eu me refiro aqui ao Depois da Morte. Por quê? Essa obra se propõe a ser um curso introdutório de espiritismo. Denis escreve o livro após um congresso mundial, internacional de espiritismo, e lançam a ele um desafio: sintetizar numa obra toda uma estrutura de pensamento que incluísse o espiritismo na ordem natural das ciências, das filosofias e das religiões mundanas, ao mesmo tempo que apresentasse a contribuição que esse movimento traz de novo, né, ou de nova contribuição, para o homem de finais do século XIX. É uma função difícil, porque o livro, que é de 1889, ele surge num momento em que outros movimentos espiritualistas começam a despontar mundo afora e vão disputar um espaço de fala, um espaço de instrução com o espiritismo. Um desses movimentos, que tinha recém surgido, é a Escola Teosófica, de Blavatsky e Olcott, que nos Estados Unidos vão criar esse modelo meio orientalista, meio espiritualista, de relação com o mundo invisível, enfim. E Denis escreve Depois da Morte. O livro tem 5 partes, desde a história das religiões, a ciência espírita, vida no além, ele vai passando por vários eixos, e na 5ª parte ele apresenta para nós o que ele chama de caminho reto. Ou seja, partindo de todos os pressupostos que o espiritismo nos apresenta, e aqui a gente pode dizer que esses pressupostos básicos da crença espírita, os pensamentos fundamentais do espiritismo, os pontos basilares são 5, né? A existência de Deus, a existência do espírito,
a pluralidade das existências, reencarnação e evolução. Todos os outros são, de alguma forma, desdobramentos desses 5. A partir disso, Denis começa a abordar a questão do amadurecimento da nossa consciência. E aí, ele vai desde o capítulo 42 do livro até o 55, abordar e discorrer sobre essas questões. Nos interessa hoje, especificamente, o que ele aborda no capítulo 43, e Denis chama o dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada O Dever. Mas a maioria de nós, quando vai ler esse texto, esse trecho, não sei se por uma questão de tradução apenas, ou se a mensagem ela é por si mesmo truncada, mas não é uma página de fácil compreensão, o dever fica naquela questão, assim, sempre fronteiriça, a gente não sabe muito explicar o que é o dever. Isso é uma coisa que o Denis corrige, se a gente pode se expressar dessa maneira. E ele vai dizer para nós, então, que o dever, ele é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo. Então, é quase como se ele chamasse aqui de dever a regra do bem proceder. E antes da gente fazer uma expansão nas nossas reflexões, eu acho que é pertinente diferenciar 2 conceitos que normalmente a gente toma por conceitos semelhantes. E são eles o conceito de ética e o conceito de moral. A gente já ouviu falar, tal coisa foge à ética médica, isso é falta de moral, e normalmente essas questões ficam assim um pouco nubladas, a gente não tem um limite claro do que é um, do que é outro. Para a gente entender com mais facilidade, a gente pode sintetizar o seguinte: a moral, ela sempre tem a ver com ação. Moral diz respeito a comportamento, a atitude, a ação. A ética é aquela teoria que justifica a moral. Vou dar um exemplo para vocês e vai ficar tudo bem claro. Vamos pegar a ideia cristã do perdão, né? Aprendemos, em todas as denominações cristãs, que devemos perdoar os nossos inimigos. Perdoar os nossos inimigos é uma prescrição moral. É uma conduta que nós executamos alinhados com os ensinamentos do Cristo. Agora, por que nós devemos perdoar os nossos inimigos ou os nossos adversários? E aí, se a gente tomar como referência a oração do Pai Nosso, só ela, a gente vai ver que ali já há um pequeno ensinamento, quando Jesus diz que devemos perdoar os nossos semelhantes, porque será a medida que Deus tomará para lidar com as nossas falhas. O modo como eu perdoo, o modo como eu lido com a falha do outro, é o modo como Deus, ou a lei de causa e efeito, enfim, vai lidar com as minhas falhas. Então, bem, o perdão em si é ação. Agora, saber que eu devo perdoar porque isso ou aquilo vai acontecer, isso é a explicação da ação. Portanto, perdoar, moral. Saber por que perdoar, ética. Quando o Denis está falando para nós que o dever ele é um conjunto de prescrições morais, ele não está dizendo que o nosso dever, enquanto espíritos, é uma questão contemplativa. Eu devo imaginar quais são as minhas obrigações enquanto espírito. Não, não é disso que ele está tratando. Ele está tratando do dever enquanto o nosso compromisso de atitude perante a vida. E aqui ele vai fazer uma definição, uma circunscrição bem interessante, porque ele vai dizer que esse dever ele vai reger a vida do homem em relação com seus semelhantes. Então, seriam aquelas regras do bem proceder
em relação a quem é igual a mim, mas numa escala infinitamente maior, esse dever vai regular a minha relação com o próprio universo, né? Hoje em dia é tão delicado usar expressões como essa, nossa relação com o universo, porque a gente vive numa onda de filosofias neo-espiritualistas que têm umas definições meio deslocadas, né, de universo, manda para o universo um pensamento positivo que o universo te responde. O espiritismo não tem parte com nada disso. Nada, nada, nada. Me lembro um tempo atrás, alguns anos atrás, vocês devem se lembrar também, que se tornou um sucesso aquele livro chamado O Segredo. O livro era vendido aos montes, foi feito um documentário, e muitas pessoas, à época, apressadas e sem refletir muito no que faziam, fizeram palestras, seminários em casas espíritas, o segredo no espiritismo, o segredo segundo o espiritismo. A nossa lei de causa e efeito tem nada a ver com essa ideia de que se você pensar muito que você quer um cheque, o universo vai mandar um cheque para você. Não é disso que o Denis está falando aqui. A regra de bem proceder em relação ao universo é o modo como a gente se relaciona com as outras instâncias da criação. E nós temos responsabilidade por ela. Imagina que o homem é o zelador do planeta. O ser humano, ele é o zelador da natureza. Por ser aquele, nesse plano, até onde se sabe, que possui o maior desenvolvimento intelecto moral dos seres que existem aqui. Então, nós somos chamados a zelar por isso. Daí o dever vai regular a minha relação num nível bem particular em que eu convivo com o outro, igual a mim, mas vai também regular, ou deveria regular, a minha relação com todas as outras esferas da criação. Isso é bem amplo, né? Mas vocês vão ver que ao longo da nossa fala, o Denis vai cada vez mais afunilando esse processo até chegar na nossa rotina do dia a dia. Falamos dessas regras de bem proceder, né? Agora, ela não é igual para todos os seres, para todos os espíritos. Por que não? Porque ela vai variar sempre em função da condição espiritual desses seres, dos espíritos, e do saber que esses seres possuem. Quanto mais elevado, quanto mais elevada a criatura, maiores as suas responsabilidades. Quanto menos amadurecida e, portanto, ainda mais infantil na sua forma de se relacionar com o mundo, menores são as suas responsabilidades. O que não significa dizer que existam espíritos nesse mundo que não tenham deveres. Na verdade, é o contrário. Cada um é responsável por se relacionar e cooperar nessa harmonia coletiva do melhor modo possível, conforme as suas condições. Não há nenhum ser humano que exista, que não tenha, sob sua responsabilidade, pequenos deveres. Na medida que os espíritos avançam, ascendem, e aqui a gente está falando de avançar e ascender, não numa hierarquia social, mas numa hierarquia íntima. A palavra evolução é uma palavra especialmente problemática, né? Na época de Kardec, talvez ainda não fosse. Talvez, mas há dúvidas. Mas depois de Kardec, com certeza, a palavra evolução ela vai tomar uma conotação muito perigosa. Charles Darwin, ele publica em 1859 A Origem das Espécies, que é uma obra famosa que vai tratar da ideia da seleção natural e do desenvolvimento das espécies na natureza. Pouco tempo depois que Darwin publica essa obra, que trata dos animais e do processo de mutação e, portanto,
como aqueles seres mais adaptados sobrevivem no meio selvagem, alguns pensadores da antropologia, da recém-nascida sociologia, da história, vão importar esse conceito do Darwin de seleção natural para as ciências humanas. E aí eles vão falar de um darwinismo social, ou seja, os seres humanos mais evoluídos são aqueles que devem dominar, mandar, constranger. Isso vai ter a sua expressão no imperialismo europeu, que domina a África, o leste europeu, as Índias, né, que exerce pressão nas colônias americanas. Todas essas ideias são ideias que estão baseadas numa confusão sobre evolução. Porque aquilo que Kardec abordava sob o ponto de vista espiritual vai ser transformado num ponto de vista biológico. E daí surgem os piores discursos que a gente possa imaginar, né? O discurso de que existem etnias que são inferiores às outras, de que alguns povos são povos atrasados, então têm que ser dominados porque servem mesmo, né, para trabalhar em regime forçado. E essa ideia de evolução atinge o seu ápice, né, o ápice do seu delírio, durante o Reich nazista, onde se pretendia explicitamente uma purificação europeia. Os planos nazistas tinham como objetivo tornar a Europa Judenheim, ou seja, livre dos judeus, já que o ditador Adolf Hitler tinha nos seus delírios a noção de que se tratava de um povo inferior. Daí, hoje em dia, se a gente usa a palavra evolução, tem que ser com muito cuidado. É muito mais razoável a gente pensar em amadurecimento espiritual, tomada de consciência. A gente pode, às vezes, emprestar de outras doutrinas, assim, de maneira circunstanciada, a ideia de iluminação, né? Mas tudo isso é para dizer que quanto mais amadurecido o ser, maiores são os seus deveres para com o coletivo. Quanto mais infantilizado, ainda há deveres, mas eles são menores. É só a gente pensar na rotina de uma casa, né? Os pais ou os irmãos mais velhos têm responsabilidade sobre o cuidado, o acompanhamento, o zelo da vida dos mais novos, enquanto eles não têm condição para isso. Mas, desde pequenininhos, desde que as crianças começam a demonstrar que têm entendimento, os pais já vão ensinando que ela deve guardar os brinquedos, que ela não pode fazer as necessidades dela sem ir ao banheiro. Percebe? São deveres do mesmo jeito, mas esses deveres, eles são circunstanciados ao grau de compreensão dos seres. O que mostra que a lei, ou seja, que a ordem de processos que nos conduzem à iluminação, é sempre harmônica. E sempre opõe o sujeito, não a outro, mas a si próprio. Nessa vida, nós assumimos alguns compromissos, que certamente são compromissos um pouco mais detalhados, um pouco mais aperfeiçoados, um pouco mais elevados mesmo do que numa vida passada. Assim como na próxima existência que nós tivermos, nós teremos um outro ponto de partida, onde se considera que caminhamos até aqui. Não é uma comparação de mim e do outro. É sempre uma hierarquia de amadurecimento que se dá em torno da minha própria consciência. Denis vai dizer que esse dever ele vai se expressar em múltiplos níveis e em diversas formas.
E ele elenca para nós algumas instâncias em que a gente tem responsabilidade de conduta, né? Ele vai falar que a gente tem um dever, o primeiro que talvez seja um dever para conosco, a manutenção da nossa vida biológica, né? A manutenção disso aqui, desse corpo, dessa rotina, dessa sanidade mental que a gente tanto busca, dessa saúde psíquica. Isso é um dever. Há muitos companheiros, muitas companheiras, que, em nome da tarefa espiritual, se afastam completamente da família, dos compromissos sociais, dos momentos de divertimento, das expressões de cultura, de outras leituras fora da casa espírita, como se um comportamento fanático fosse a solução dos problemas íntimos. Mas não. O indivíduo que vai à casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tendo família, tendo filhos, tendo outros compromissos, ele só está dizendo com esse comportamento que ele foge de casa para um outro lugar. Né? Não é essa a proposta dos ensinamentos espíritas. Passa, sim, pelo nosso compromisso institucional, mas passa pela nossa capacidade de administrar o mundo imediatamente ao redor da nossa vida, assumindo os deveres e as responsabilidades que advêm das nossas escolhas, das nossas esferas mais próximas de convivência. Denis depois apresenta para nós um dever que ele chama de dever profissional. Dever diante daquilo que nós elegemos como nosso campo de trabalho. O Espiritismo é uma filosofia religiosa pós-industrial. Isso significa muita coisa. Como ele surge num contexto, depois da Revolução Industrial, em que a rotina da sociedade já era pautada pela lógica da divisão do trabalho, já era pautado pelo sistema de organização econômico e social do capitalismo, e aqui eu não estou falando nesse momento de questão político-partidária, estou falando de estrutura social, ele não vai abraçar nas suas expressões, nem no modelo francês, que é o modelo que a gente conhece, né, sistematizado por Kardec, nem na sua expressão norte-americana, que é chamado moderno espiritualismo, ele não vai abraçar a figura do sacerdote. Na verdade, tanto Kardec quanto Denis, em momentos diferentes, vão dizer que nós não deveríamos permitir que surgisse no espiritismo a figura do médium profissional, ou daquele indivíduo que vivesse da divulgação da prática espírita. Hoje isso acontece em diversos lugares, seja porque a pessoa realmente vive da venda de livros, ou seja porque ela mistura a sua prática profissional com a prática da casa espírita e acaba fazendo um cesto ali de confusões tremendas. O espiritismo valoriza o trabalho como fonte, inclusive, de amadurecimento, como campo de prática. Portanto, há deveres que nós assumimos com aquela profissão que abraçamos, com aquela fonte de renda que abraçamos. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, aqui adiante. Denis fala de um dever social. E esse dever social é o que hoje grita nos nossos ouvidos. Mundo afora, né? Um dever social que nesse período de pandemia, que nesse período de quarentena, tem nos forçado a observar, tem nos forçado a perceber como o nosso mundo é desigual. Né? Como o nosso mundo é um mundo dividido em estamentos. E como aquelas coisas horríveis que nós achávamos que tínhamos superado, né? Quer dizer, que algumas pessoas achavam que tinham superado, como o preconceito étnico-racial e outros tantos preconceitos estão aí, andando à solta pelas ruas.
né? É muito emocionante, e talvez a gente não se dê conta disso agora, os nossos filhos se deem, ou talvez, no caso de alguns, os netos se deem, de quão importante é ver o mundo inteiro se levantando hoje contra o preconceito étnico-racial, né? Manifestações na Austrália, em Berlim, Londres, Brasil, Estados Unidos. Isso é um momento histórico e que expressa parte do nosso dever perante a sociedade. Nosso dever não é cuidar das pessoas carentes que vão à casa espírita para buscar assistência, esperando receber uma vida melhor no além, e fica por isso mesmo. O dever social é uma luta constante que nós assumimos para que todos os seres humanos partilhem da mesma dignidade de existir. E é interessante porque há 2 semanas, talvez, eu fazia um estudo sobre esse mesmo tema e uma pessoa colocou no chat assim: você não entende nada de espiritismo, está usando o espaço da tua palestra para falar de política. E, de fato, é muito audacioso é quem disser que entende tudo de espiritismo, mas em nenhum momento, desde a sua fundação, do seu surgimento, até o início do século passado, meados do século passado, o espiritismo foi uma prática isenta, né? Denis foi um grande lutador pelas igualdades e pelos direitos. Kardec vai defender no seu tempo algumas bandeiras que são inglórias, né? Na época, por exemplo, ele vai defender a inexistência de diferença ou de hierarquia espiritual entre os homens e as mulheres. Nós temos Humberto Mariotti, Herculano Pires, uma série de figuras, Brasil e mundo afora, que vão defender a ideia de que, embora o espiritismo não se envolva especificamente com políticas partidárias, ele tem uma intenção de construir aqui um lugar melhor. Isso é dever social. Se falar de desigualdade, se defender que pessoas de etnias distintas da minha tenham direitos semelhantes aos meus, não tiver a ver com o espiritismo, eu não sei por que é que outras pautas teriam, né? Afinal, tudo aquilo que é humano concerne ao espiritismo, já que é uma filosofia que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Portanto, há um dever social grande que nos chama, né, para além da passionalidade. Por fim, e Denis coloca o dever social como o penúltimo estágio do que ele analisa, ele vai falar para nós de um dever para com Deus, que é o que engloba praticamente todos os outros, né, e extrapola a esfera social para todos os outros níveis da criação. Cuidar desse dever é, em última análise, perceber quais são as melhores formas de nos conduzir, quais as melhores formas de atuar ativamente nesses espaços para tornar o mundo melhor. Agora, vejam a cabeça de Denis. Depois dele falar para nós a respeito desses níveis de dever, ele discorre sobre um tema muito interessante, que ele vai tratar como uma reflexão em torno das leis humanas. E ele vai enunciar algumas coisas que talvez deixem vocês que escutam ou que vão ler o livro, e eu convido todos a fazerem isso. Capítulo 43 do livro Depois da Morte, talvez com o cabelo em pé, né? Porque o Denis vai dizer que o homem maduro que contemple leis criminosas
deve desobedecê-los, desde que saiba que as desobedece em nome da virtude coletiva, né? Em nome do bem maior. Isso é muito forte, isso é muito forte. Porque o dever de consciência, a identidade que a mente é capaz de criar com os ensinamentos do Cristo, é algo tão forte que algumas leis se tornam explicitamente criminosas. Vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos da década de 60, em que se houvessem negros num ônibus, um ônibus comum, urbano, e nesse ônibus subisse uma pessoa branca, o negro deveria levantar para que o branco sentasse. Nesse mesmo período, há leis que vão dizer que deveriam haver portas diferentes para negros e brancos num lugar. Bebedouros distintos. Salas de aulas específicas para negros, para brancos. Leis criminosas que figuras vão percebendo o tamanho desse crime e precisam descumprir a lei. Gandhi faz todo o processo de libertação da Índia do jugo colonialista inglês a partir da desobediência civil. E ele dizia: as leis foram feitas para serem inteligentemente descumpridas, sabiamente descumpridas, descumpridas em nome de uma moral superior. Isso coloca a gente contra a parede. Contra a parede. Por quê? Porque, em último nível, o que o Denis está dizendo para nós é: quanto mais maduro o indivíduo, mais capaz de se tornar responsável pelas suas escolhas ele é. E ele está pouco se importando com questões adjacentes diante de um crime que ele não quer cometer, de um comportamento que ele não quer ter, diante de uma ação que ele sabe que é uma ação negativa, que é uma ação criminosa. Então ele escolhe não fazer, ainda que corra o risco de ser punido por isso, do que fazer e cometer uma injustiça. Esse é o nível final de uma busca espiritual, de uma consolidação espiritual. Os grandes mestres que o mundo viu caminharem por aqui, a começar de Jesus, que para os cristãos é o maior desses mestres, tinham incrível habilidade para desobedecer leis sem sentido. Sejam leis formais, escritas, embora no tempo de Jesus houvessem poucas leis escritas, mas também as leis tradicionais. Jesus é aquele que cura no sábado, é aquele que come sem lavar as mãos, é aquele que permite que uma mulher de vida impura lhe toque. Esse é Jesus. O homem que descumpre todas as normas da tradição, da lei, em nome de algo maior, que é o afeto, que é o amor universal. Então, dá uma ideia do que é a gente pensar num dever, é assumir o compromisso que nós temos com o benefício coletivo e arcarmos com essas consequências. Estarmos dispostos a pagar o preço de sermos dignos e de lutar pela dignidade do outro, mesmo que a lei diga o contrário. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer de vez em quando. Inclusive, é uma pergunta ótima para a gente se fazer nesse momento de tensão interna no Brasil, de completo desgoverno, né? O que nos impede de praticar ações criminosas? O que nos impede de fazer o mal? Se alguma lei fosse sancionada, nos permitindo, por exemplo, matar determinado grupo, ou roubar determinado grupo,
ou destratar oficialmente determinado grupo de pessoas, será que nós faríamos isso porque a lei permite? Ou será que já existe, em alguma instância em nós, uma coragem suficiente para dizer essa lei eu não vou praticar, eu não quero ter minha mão suja de sangue, eu não quero me ver numa condição dessa? Entendem? Então, Denis está falando para nós que é preciso saber agir. Mas como que se aprende? É a grande pergunta, né? É a grande questão. Como se aprende a agir? Como se aprende a encontrar uma regra de conduta que seja digna, que seja justa, que seja coerente? E Denis é muito concreto nesse sentido. E isso é fantástico, porque ele pega o texto que poderia ser um texto só intelectual e transforma num texto compreensível, mundano, por assim dizer. No fim do capítulo, ele vai então nos explicar que a prática é que conduz o sujeito ao aperfeiçoamento. Então, a maneira que nós temos para assimilar uma conduta mais digna, mais nobre, mais coerente, é, sem sombra de dúvidas, praticarmos comportamentos mais nobres. E como eleger esses comportamentos, como identificar aquilo que é bom de fazer e aquilo não é? Ele apresenta quase que uma listinha para nós, que ele desdobra em torno de 4 tópicos, que são muito sofisticados. Tudo girando em torno da ideia de um autoconhecimento, a ideia de estudarmos a nós mesmos. Primeiro ponto, e, gente, isso é incrível. Primeiro ponto que o Denis fala é preciso que nós consideremos nossa alma por sua realidade. Isso quer dizer, ele está apontando para nós que não adianta a gente olhar para a gente mesmo e ficar vendo aquilo que a gente deseja ser, porque esse deseja ser ainda não aconteceu. Nós temos que encarar a nossa realidade a partir do que nós somos. Isso diz de nós olharmos para aquele contingente sombrio que habita no nosso coração. As nossas limitações, as dificuldades, os medos, as inseguranças, os pontos fracos, os calcanhares de Aquiles que a gente tem, tudo isso. Olhar para essas coisas e saber que o ponto de partida não é a luz que eu quero ser. O ponto de partida é o brilho que eu tenho hoje. O ponto de partida é reconhecer quais são aqueles comportamentos que são ruins, são inferiores, no sentido de que causam sofrimento para mim ou para os outros, mas que me geram prazer. Esse é o ponto de partida. Dá uma ideia? A alma é perfectível. Nós observamos a perfectibilidade do ser, mas começando de onde nós nos encontramos agora. Sem saber de onde a gente parte, nenhum mapa vai nos levar ao destino. É fundamental saber onde nós estamos. Em seguida, Denis nos diz que é muito importante também, quando a gente assume esse esforço de depurar o comportamento, que nós tenhamos uma disciplina rigorosa com a gente mesmo. E essa disciplina rigorosa não é uma disciplina exatamente do que não fazer, mas uma disciplina do que fazer. Essa disciplina, ela vai desde o modo que a gente organiza o espaço da nossa casa, cuida do trabalho no dia a dia, até as práticas espirituais que a gente assume como parte estrutural da nossa existência. Importante, é uma disciplina com a gente mesmo. Não há amadurecimento espiritual sem disciplina. Nenhuma tradição, nenhuma cultura. A disciplina do praticante é que o conduz a uma consciência dilatada. Então, depois de observar o ponto que a gente se encontra, de eleger os comportamentos que a gente precisa desenvolver, Denis fala de um compromisso que o ser assume consigo mesmo de agir assim ou assado, conforme a sua autoanálise.
Ele vai dizer, como terceiro aspecto, que sem buscarmos um isolamento, é muito importante que saibamos escolher as nossas companhias. E aqui uma pessoa menos avisada, ou alguém que não concorde com a fala do Denis, pode dizer assim, não, mas isso é fazer acepção de pessoas. O Cristo lidava com todos. Aqui, o texto não está falando para a gente não lidar com as pessoas. Jesus cuidava de todos que chegavam até ele, mas ele convivia intimamente com seus apóstolos e mais algumas poucas pessoas, como a família de Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos de Jesus. Mas o número de indivíduos que gozava dessa intimidade com ele era muito menor comparado àquele que ele atendia. E o Denis aponta para a gente essa mesma questão. Olha, nós vamos lidar com todas as pessoas sem acepção de valor, sem julgamento. Entretanto, aqueles que vão gozar da nossa intimidade, que vão gozar da nossa convivência, são escolhidos por nós. E é muito importante que a gente tenha perto, e cada vez mais perto, aqueles e aquelas que estão buscando a mesma coisa que nós. Porque nessa busca, nós podemos nos reforçar mutuamente, né? Nós podemos nos sustentar. Finalmente, Denis vai dizer de uma coisa que pode ser aparentemente simples, mas ela é bem difícil de ser implementada, que é evitarmos conversas frívolas. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião mediúnica e o espírito Yvon ditou uma página direcionada aos trabalhadores da casa que perguntavam para ele, em linhas gerais, como potencializar a prática espiritual. E ele deu uma série de orientações e, no fim, ele disse assim: todas essas outras orientações podem ser substituídas pela prática de respirar fundo antes de responder a qualquer pessoa. A gente achou que era sem sentido essa fala. Respirar fundo antes de responder a qualquer pessoa. Respirar fundo, assim? Tentem fazer. Como é difícil. Normalmente, a nossa angústia, o nosso estado mental agitado, perturbado, é tão intenso que nós nos jogamos nas conversas mais absurdas, fazemos queda de braço para provar que estamos certos com aqueles indivíduos que não têm nenhuma razão para ocuparem o nosso espaço mental, e isso nos desgasta energeticamente, mentalmente, emocionalmente. Queremos sempre ter razão. E vamos adentrando nessa mata densa, nesse espaço árido, com um custo alto e um benefício quase zero. Então, para cultivar, para impulsionar o nosso dever de compromisso com o Evangelho, as nossas condutas alinhadas com o bom senso, com o humanismo que o Espiritismo propõe, ele está falando para nós: considere o ponto de partida onde você se encontra. Seja disciplinado. Selecione com cuidado as tuas companhias mais íntimas e evita conversa fiada. Se a gente associa esses 4 pontos com uma leitura, uma interpretação e uma meditação em torno do que o Evangelho ensina, e nesse período de quarentena nós fomos constrangidos a olhar para dentro, cada um na sua casa, um convívio social diminuído, se nós
conseguirmos fazer esse ajuste, nossa prática espiritual se potencializa. Em pouco tempo, a gente deslancha, a gente vai longe. E esse é um aspecto muito importante da nossa prática espiritual. É sempre muito complicado pensar em assumirmos uma postura espírita discursiva apenas, uma postura espírita só ideológica. É complicado. É muito importante que nós saibamos, o quanto antes, unir conduta e pensamento. E esse texto do Denis é uma chave preciosa para a gente começar essa análise e esse caminho, esse percurso.